O Plano Nacional de Banda Larga, PNBL, iniciativa do governo, que prevê planos de acesso à internet com velocidade de 1 megabyte ao custo de R$ 35,00 mensais, ainda não decolou. Apesar de estar disponível em mais de 3.200 municípios, matéria recente realizada pela Rede Brasil Atual aponta que as operadoras de telefonia não estão facilitando a aquisição desse plano popular pelos consumidores. Para discutirmos esse tema, recebemos Flávia Lefebvre Guimarães, consultora da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Rodrigo Gomes, repórter da Rede Brasil Atual, e via web recebemos Rodolfo Avelino, diretor do Coletivo Digital, uma organização não governamental focada na inclusão digital. Afinal, quais são os empecilhos para o crescimento do PNBL no Brasil? Doutora, queria começar com a senhora. Bom, o primeiro empecilho na nossa avaliação é o fato de que um decreto que foi editado ainda no governo do Lula, que foi o decreto 7.175 de 2010, que estabeleceu o Plano Nacional de Banda Larga, atribuiu uma série de papéis para a Telebrás para garantir que haveria uma atuação do Estado em locais onde as empresas não tenham interesse de atuar, para que a Telebrás, uma empresa com participação importante do governo federal, pudesse levar o acesso de banda larga e democratizar esse serviço, que é um serviço essencial. Esse decreto também previa que a Telebrás faria uma rede especial privativa para o governo federal, o que evitaria alguns problemas que a gente está tendo hoje de invasão da rede pelos Estados Unidos, por exemplo, e infelizmente esse plano não saiu do papel. Então, o que acontece? Nós temos a banda larga sendo prestada só no regime privado, sem metas de universalização, sem metas de investimento impostas pelo governo para as empresas e sem uma imposição de que as empresas levem para todas as localidades o acesso à banda larga. O Rodolfo estava lá, a gente acabou de voltar do terceiro fórum da internet no Brasil, e o relato das pessoas que estão no norte, no nordeste, com relação à impossibilidade absoluta de acesso à infraestrutura, né? Ou seja, o governo está se negando a universalizar esse serviço, e o entrave é esse. O serviço precisaria, como determina a lei, estar sendo prestado também no regime público, com uma participação determinante da Telebrás. E a Proteste, que é a Associação de Consumidores da qual eu faço parte, junto com diversas outras entidades, entre elas o Coletivo Digital, já apresentou uma proposta para o ministro Paulo Bernardo. Nós já sentamos em Brasília, tem uma mesa de diálogo instaurada com a Secretaria-Geral da Presidência da República para tratar desses temas, mas infelizmente não estamos avançando. E o Rodrigo fez uma matéria investigativa mostrando a situação atual, como adquirir um Plano Nacional de Banda Larga. Conta pra gente, como é que foi isso? Bom, a ideia surgiu quando o governo anunciou que estava beneficiando 3.214 municípios e a gente resolveu ver qual era a qualidade de prestação desse serviço. No processo, a gente contatou o Ministério informou para a gente quais eram os requisitos para se assinar a banda larga. Então, a gente resolveu tentar assinar. E aí foi a nossa surpresa, que a gente não conseguiu nenhuma assinatura com as 4 prestadoras de serviço que o governo oferece, que é a Oi, a Vivo Telefônica, a CTBC Telecom e a Sercontel, que presta só no Paraná. Nas 4, cada uma apresentava um tipo de justificativa, um requisito que não faz parte dos requisitos do governo. Até pediram se a pessoa estava inscrita no Bolsa Família, é isso? Isso, a Vivo solicitou o número de cadastro do Bolsa Família, dizendo que só podia acessar o serviço quem tem. E o governo disse que não, qualquer empresa, qualquer pessoa pode solicitar o serviço. A matéria está aqui no site, para quem quiser assistir, no site da Rede Brasil Atual. Com vista grossa do governo, empresas boicotam Plano Nacional de Banda Larga. E aqui a gente tem os áudios, né? Foto do ministro e como foi o contato com cada uma dessas empresas. Por exemplo, na Vivo, como é que foi lá com a Vivo? Então,
Primeiro, tinha uma questão nos sites, né? O governo já disse que o serviço teria que estar oferecido pelos sites, mas nenhuma das operadoras oferece. Então, a gente foi procurar os telefones de cada uma das operadoras e ligou para elas. Com a Vivo, eu solicitei o serviço, informei até o CPF para eles, num cadastro normal de solicitação de serviço. E eles primeiro ofereceram o serviço da Vivo, telefone mais banda larga. Eu disse que não era isso que eu queria o programa de banda larga do governo federal. Aí a operadora falou, tudo bem, então me passa os seus dados e o seu NIS. O que é NIS? É o número de inscrição social do governo federal. Eu falei, tudo bem, eu não tenho aqui em mãos, eu vou solicitar, vou pegar com a minha esposa para tentar, mas é só assim mesmo? Ela, só assim, só quem tem Bolsa Família. Informação pode. Completamente errada. Exatamente. Bacana. E a gente a gente está hoje, já fazem o quê? 2 semanas que essa matéria foi ao ar? 2 semanas. Bom, para atualizar esse assunto, a gente colocou a nossa produtora Camila para ligar hoje para as operadoras de internet. Ela está agora lá no estúdio tentando falar, né? Ligando para as operadoras para ver se ela consegue contratar a tal da internet popular. Mudado. Vamos torcer para que em 2 semanas esse processo tenha amadurecido. Vocês entraram, obviamente, em contato com a ouvidoria, com a assessoria de imprensa. O que eles alegaram? Então, a gente procurou as assessorias de cada uma delas. Na Vivo, a gente não teve resposta antes da publicação da reportagem. A resposta chegou 3 dias depois, dizendo que eles cumpriam todos os requisitos impostos pelo governo federal. Bom, deixa eu chamar o meu amigo Rodolfo Avelino, que esteve aqui no programa já no começo do Clique Ligue. Você esteve aí no fórum, foi em Belém do Pará, né? Como é que está a situação no Norte e Nordeste para aquisição de PNBL? Bem, Marcelo, satisfação conversar com você novamente, participar do programa. Um abraço para a Flávia e também para o Rodrigo pela excelente matéria que mostra um pouquinho o cenário de como é que está aí o plano de universalização, bem que o Ministério não gosta de chamar de universalização, né, da internet aqui no Brasil. O PNBL, para você ter uma ideia, completou 3 anos em maio deste ano. Em números de dezembro do ano passado, essa proposta do governo conseguiu apenas atingir 2,5 milhões de cidadãos brasileiros, né? E só para recordar, a proposta é que em 2014 os números chegassem até 35 milhões. Então dá para perceber que para se chegar a essa meta vai ter que se trabalhar muito, né? E tendo em vista a matéria que foi apresentada pelo Rodrigo, acredito e tenho quase certeza que não chegaremos nessas metas. O que mais nos assustou no último fórum, no terceiro fórum aí da internet, promovido pelo CGI, é que o governo ele já vem planejando uma segunda versão do PNBL, com metas aí para chegar até 2022, com questões de fibra ótica em todos os municípios brasileiros. Mas a gente percebe, como ativistas, aí a Flávia também muito próxima da campanha Banda Larga é um Direito Seu, que essas decisões e todas essas estratégias do governo, elas estão sendo desenvolvidas e desenhadas de uma forma unilateral, ou pelo menos com a sociedade civil e com as pessoas que são interessadas nesse processo, o diálogo ele não está sendo tão aberto como em outros países, até mesmo os Estados Unidos apresentou o seu plano de universalização de uma forma mais democrática, né, onde algumas entidades participaram na construção do documento. Só para você ter uma ideia, o documento americano tem por volta de 450 páginas. O documento propositivo do Plano Nacional de Banda Larga não chega nem a 70 páginas aqui no Brasil. Então, a gente percebe que falta um pouco mais de interesse do Ministério das Comunicações, principalmente, para que o diálogo ele seja aberto, principalmente com a sociedade civil, e que a forma como o Plano Nacional de Banda Larga ele está sendo conduzido, ele acaba cada vez mais reforçando e forçando a lógica de mercado das operadoras, que, de fato, a sua questão com relação a como é que está o cenário
lá no Norte e Nordeste, se você pegar os números apresentados pelo Ministério, eles vão falar que houve um crescimento de 80%, 85%. Mas isso está muito, mas muito longe de ser atingido, né? Porque outros números, como o Ibope deste ano trouxe, a internet está chegando a mais ou menos 102 milhões de brasileiros. Isso se a gente contar a questão do acesso ao 3G, que dá mais de 80% dessa porcentagem de acesso. Deixa eu fazer uma pergunta, Rodolfo. Baseado nessa informação, esse crescimento da banda larga móvel, né, um crescimento bastante alto no Brasil, ainda bem, mas de alguma forma isso também está valorizando ainda mais as operadoras, no sentido de estar trazendo mais lucro. Elas não estariam incentivando mais a banda larga móvel em detrimento do PNBL, assim, para resolver um problema? Então, essa é uma das críticas que a gente faz. A primeira crítica, eu queria destacar uma coisa que foi levantada aqui pelo Rodolfo, é que o governo se nega nos decretos, nos documentos que emite, né, para os planos de banda larga, a usar o conceito de universalização. E o que é universalização? Universalização é um conceito que tem uma implicação jurídica que garante o seguinte, que o governo pode estabelecer metas de investimento e metas de tempo e de localidades onde a empresa tem que investir. Isso não foi feito. E isso não foi feito. E a Lei Geral de Telecomunicações diz expressamente que quando a gente tem serviços de interesse coletivo e que sejam essenciais, e a banda larga é indiscutivelmente essencial, até porque o maior consumidor desse serviço é o próprio Estado, o Estado e os governos federais e municipais, ele deveria estar sendo prestado no regime público, ainda que possa ser prestado também no regime privado, mas obrigatoriamente no regime público, para evitar esses vácuos de penetração do serviço, para garantir que um serviço que seja essencial vai estar dentro de um plano de metas, contemplando todos os cidadãos brasileiros que têm direito de acesso à internet. E a internet é importante porque ela não garante só o serviço em si, mas ela é um instrumento para você se comunicar, para você se educar, é um instrumento de cultura. Quer dizer, seria fundamental que o governo encampasse o conceito de universalização. Mas, infelizmente, o que o governo fez? Assinou esses termos de compromisso com as empresas em 2011, estabelecendo esses planos que o Rodrigo ligou agora para saber. E que a Camila está lá agora. Deixa eu só perguntar. Camila, você conseguiu falar com alguém aí das operadoras? Conta pra gente. Dificuldade total, né? Primeiro atendeu o Eduardo falando conosco, bem grosseiramente, quando eu disse que se tratava do Plano Nacional da Banda Larga, falou que não era com ele e me passou um número fixo, um outro número para fazer contato. Eu liguei nesse número e ele não existe. Então eu liguei mais uma vez, falei com outro atendente, depois de um longo tempo de espera, me passou para um serviço, para um ramal, que me passou para outro, passando de um ramal para o outro, até que eu falei com a atendente chamada Mirelle e ela me passou um outro número, um 0800 dessa vez. Disse que eu teria que falar com eles para contratar esse plano nacional da banda larga. Eu entrei em contato com esse número e, novamente, esse número não existe. Então, a Oi até agora me passou 2 números e nenhum dos 2 existe. Eu vou continuar na ligação, continuar tentando entrar em contato com eles e aí eu te aviso em caso de algum caso positivo, tá ok? É com você, Godoy. Obrigado, Camila. Sucesso, então, nessa nossa empreitada, essa missão quase impossível. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já.